Gente, muito bem-vindos a mais um episódio 8 do nosso podcast Saúde Consciente. E antes de chamar nossos convidados, né, Manuela Rocha, bem-vinda, viu? Câmera, você também. Olha, a gente tá ficando muito chique, né? Então, a gente tá aqui. Temos patrocinadores! Temos, né? E de peso, né? Porque a gente não vai se associar a qualquer marca, né? É isso mesmo. E aí, selecionados de marca, a gente dedo. FHN. E a FHN, ela tem um produto que eu vou deixar você falar, viu? Você fala melhor do que eu. Senhora. Mas é o Keranat. Eu vou falar porque eu uso. E não é mentira, viu, minha gente? É a melhor parte, né? Quando você fala que você usa. Não, com certeza. Eu estava exatamente mostrando isso, não foi? Sobre as unhas nesse momento. E a gente falando exatamente sobre isso. Ah, unha de gel, não sei o que. Minha unha nunca foi boa, sempre foi fraca. E aí, assim, obviamente, os suplementos da minha médica, né? Manuela Rocha. Eu uso o Keranat. E aí eu vou deixar você falar sobre ele, viu? Tá, vai. pode deixar. Gente, seguinte, né? O Keranat, óbvio que existem 1000 coisas prometendo milagres para a queda de cabelo. E a queda de cabelo é uma unanimidade em todos os sexos. Porque homens se preocupam muito com queda de cabelo, né? Também. Eu acho que a maior vaidade do homem não é a barriga, é o cabelo. E eu tenho tido uma experiência incrível com o Keranat, desde que todo o metabolismo do paciente esteja sendo corrigido, né? Não adianta a gente colocar... Eu digo assim, não dá para colocar ouro em pote furado. Então, é uma substância muito boa, sim, desde que tudo esteja organizado nesse metabolismo, toda a inflamação, até porque a substância vai ser absorvida no seu intestino, né? Então, tudo precisa estar muito equilibrado para ter um bom aproveitamento do Keranat, tá? A gente tem resultados incríveis em gestantes, né? Porque a gestante, por volta do 3º, 4º mês, após o parto... Gestante não, né? Correção. Em mulheres após o parto. Corta a produção. Entre o 3º e 4º mês, existe uma queda de cabelo muito grande. E o Keranat, eu digo assim, é natural. É fluvotelógeno, não vai acontecer, é super intenso. As minhas pós-paridas ficam assim, doutora, socorro, vou ficar careca de verdade. Não vai. A gente começa a usar o Keranat e, ao passo que o cabelo está caindo, ele também vai nascendo mais rápido, mais forte, né? Então, começa a ter um processo de recuperação bem mais legal. Eu uso, assim, ininterruptamente. Como paciente, eu uso. Então, falo com muita propriedade, não só da experiência no consultório, não. Unha também, né, amiga? Tem várias patologias que você né, trata, né? E aí tudo melhora. vai melhorando. Muito bem, pois então, né? Vamos começar nosso podcast. Vamos começar. E, na verdade, assim, a gente está trazendo um tema que tem assustado um pouquinho. Né? Um pouquinho não, um bocado. Né? Porque eu acho que sempre que envolve o câncer em pessoas jovens, principalmente, a gente fica meio impactado, né? E as últimas notícias aí, né? Vários famosos, Preta Gil, né? A Simone também, e o Pelé, né? Que faleceu agora também, todos, não a Preta Gil e a Simone não faleceram, pelo amor de Deus. Estão em tratamento. Vou ficar bem. Mas, assim, o câncer de intestino. E eu acho que a gente vai conseguir tirar muitas dúvidas hoje, trazer muitas orientações. E é por isso que estamos com 2 convidados de maravilhosos, peso, né? Que se complementam, peso. Inclusive. E aí eu vou pedir para você apresentar. Vamos lá, né? Nossa querida. Nós vamos ter hoje com a gente dois convidados incríveis e um deles já participou do nosso podcast. Bem-vinda mais uma vez, viu? Doutora Vanessa, oncologista, fez um podcast incrível com a gente na campanha do Dezembro Laranja, né? É tão difícil, porque hoje ela é minha amiga pessoal e é super difícil olhar para ela e ficar doutora Vanessa, assim, né, amiga? Não foi um programa maravilhoso? Então assistam, voltem, tá aí gravado. É um programa, assim, de utilidade pública, com atitudes muito simples, podem prevenir um câncer, né, que daqui a pouco pode ser a maior causa de morte, se a gente não mudar a forma de se cuidar. E aí, vamos lá, deixa eu abrir aqui seu currículo, vou pescar, vamos nós. Resumo. Doutora Vanessa Teixeira, mãe dos gêmeos, Daniel e Benjamin. Os meninos estão com 6 meses, né, amiga? Tá com 7. Uau!
5 meses foi na época da gravação do outro Passa programa. rápido, né? Oncologista clínica, residência em cancerologia clínica, Fundação de Medicina do ABC, fellow em tumores cutâneos em Portugal, foi médica assistente no Albert Einstein, em São Paulo, e atualmente atende na Oncoclínica, no Hospital Vida e no Chama, em Arapiraca. Tudo certo? Tudo certo. Bem-vinda. E estamos aqui também, né? Eu faço questão de apresentar, porque nosso convidado vem a primeira vez aqui, meu irmão, que é médico. Prazer ele receber aqui. Lindo, Camila. Que é cirurgião, né? Coloproctologista. Foi graduado na Universidade Federal de Alagoas, fez residência médica de cirurgia geral na Santa Casa, aqui em Maceió, e a residência de coloproctologia no Hospital Barão de Lucena, em Recife. Né? E hoje está aqui conosco. Pai de quem? Pai, pois é. Pai dos meus galegos, né? Pedrinho e Alice. Um beijo. Bem-vindo. Joia, obrigado pelo convite. Espero sanar aí as dúvidas e que seja satisfatória aí a participação para esclarecer sobre esse tema que está bombando, né? É verdade. Tristemente bombando, né, gente? Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com vocês, maravilhosas. Que bom, Vanessa. Eu amo estar aqui, eu amo o clima daqui e também bom. espero realmente tirar todas as dúvidas. Realmente é um tema muito constante, né? A prevalência do câncer de intestino é uma prevalência muito alta, mas ela está muito mais famosa agora porque realmente pegou alguns famosos, né? O Pantera Negra também. Sim. Ele faleceu Já assisti há pouco tempo. E ele fez o filme fazendo quimioterapia. Soube depois, né? Foi divulgado depois até isso, essa Ele informação. não comentou, né? Não, foi bem discreto. Não. Muita gente da produção não sabia. E ele saía para fazer as sessões de químio. Foi submetido a algumas cirurgias. Né? Exato. Exato. Ô, Vanessa, e fala um pouco mais, assim, esse ranking aí, né? Do câncer de intestino, no Brasil eu acho e que no eu falei mundo. até esse dado. A perspectiva para 2027, para 2035, a perspectiva é que o câncer vai ser a principal causa de morte no mundo, né? A gente sabe que os Estados Unidos, ele não tem como, mas a velocidade deles para tratamento, para descobrir cada vez mais métodos cirúrgicos de forma precoce, estudos, não tem como ninguém pegar ele, né, Camilo? Verdade. Na nossa parte oncológica, realmente, eles são, assim, muito acelerados. E, assim mesmo, a perspectiva deles e a prospectiva é que, realmente, o câncer vai ser a principal causa de morte no mundo, né? Batendo aí as doenças cardiovasculares. Mas só que a minha grande questão, a gente está realmente com esse suporte para tratamento oncológico? Não, né, meu amigo? Infelizmente, a gente não está. E, infelizmente, os cânceres realmente estão pegando idades mais precoces, né? A gente estava falando aqui nos bastidores que o câncer de colo tem várias mutações que a gente vai falando ao longo do período aqui da nossa conversa, e tem mutações que é particularmente de pacientes jovens, né? A cirurgia, ela tem um poder muito importante, né, Camilo, no cenário do câncer do intestino. A gente costuma dizer que para o câncer coloretal, até pouco tempo atrás, a cirurgia, em alguma maneira, ia fazer parte. Então, seria uma neoplasia bisturi dependente, vamos dizer assim. Perfeito. Mas vários estudos recentes têm apontado algumas estratégias novas, né? Como a Vanessa falou, nos Estados Unidos, acho que é muito puxado pelo lobby de laboratórios, tem muito investimento, né? Muita pesquisa. Eles acabam o tempo todo publicando e temos estratégias novas e elas mudam ao longo do tempo, né? Então, já passamos por um período de fazer radioquimioterapia pós-cirurgia, depois provado que o melhor era antes da cirurgia, e a gente vai com mecanismos diferentes. Câncer de reto, né, que é a porção final do intestino, ele é uma entidade à parte, praticamente. Ele tem um tratamento bem exclusivo, bem único, né, diferente do câncer de intestino do colo em si. E algumas estratégias estão sendo adquiridas e a gente vem lançado mão no sentido, principalmente do câncer de reto, né, Vanessa, de poupar a cirurgia. Então, assim,
Hoje em dia, o câncer de canal anal, que não tem nada a ver, é outra etiologia, outro tipo histológico, ele praticamente é tratado com radioquimioterapia, né? Então, Que é um sem... livro, né? E esse é o que a gente visa. Apesar de ser cirurgião e gostar bastante de operar, o que a gente quer é que o paciente não seja submetido à cirurgia, né? As cirurgias muitas vezes são mutiladoras, muitas vezes incorrem numa ostomia definitiva, né? E isso para o ego do paciente, para, né, sua autoestima, mesmo, né? atrapalha muito. Às vezes ela é salvadora. A gente também tem que desmistificar também todo esse preconceito com a ostomia, porque às vezes ela é salvadora da vida. Mas não é o nosso intuito deixar a ostomia em ninguém. E esse é o grande pânico dos pacientes que têm câncer coloretal, quando chegam na primeira consulta, perguntando logo, vou ficar com a bolsinha? A famosa bolsinha, né? Que para a gente acaba sendo rotineira, mas a gente compreende completamente que ninguém deseja ficar com a bolsinha e também não é nosso plano. Mas a gente sempre também esclarece que ela faz parte do tratamento, né, do câncer coloretal e ela pode ser necessária. Então, várias estratégias de terapia estão sendo lançadas e é isso que a gente quer. A gente quer deixar de operar tanto. Né? Mais se estuda a terapia, né, para resolver o problema. Os Isso. avanços vão acontecendo. Isso. Uma coisa que eu percebo muito, eu atendo com a telemedicina, isso ficou muito mais fácil. Eu atendo pacientes no mundo todo. E eu observo que nos países de primeiro mundo, onde tem muita tecnologia, os grandes centros de estudo, de descobertas, eles são incríveis nesse sentido. Mas talvez eles sejam tão incríveis e estejam tão ocupados nesse sentido que eles não se preocupam com a atenção primária, com o básico, com a prevenção. Né? Porque o nosso objetivo aqui em estar informando é justamente o que o doutor Camilo falou. Poder passar a informação útil para as pessoas para evitar esses desfechos tão negativos. Né? E o interessante é que eu gosto sempre de frisar isso quando sou questionado, quando sou convidado para uma entrevista, que, salvo engano, Vanessa pode me corrigir, mas tirando o câncer coloretal, né, que você tem uma lesão que ela inicia de um pólipo, que é uma pequena verruguinha, vamos dizer assim, na mucosa do intestino. Tirando o câncer coloretal, que eu me lembre, só o câncer de colo uterino, ele é tão prevenível quanto, né? Porque se você se cuidar e fizer o rastreamento e fizer os seus exames, você é capaz de impedir o surgimento desse câncer. Então, quando você faz sua colonoscopia, assim como você faz seu preventivo ginecológico anual, né, com a citologia, colposcopia, você detecta uma lesão ali pré-maligna, você já vai retirar e o paciente não vai desenvolver o câncer. É completamente diferente de outros tipos de câncer, como o câncer de mama, que a paciente ela só pode se esforçar para ter um diagnóstico precoce. Perfeito. Mas, assim, quando ela fizer a mamografia, quando fizer a ultrassonografia, ela faz para rastrear uma lesão que já existe, né? Para tentar pegar ela de uma maneira precoce, ter um tratamento precoce menos agressivo. Mas o câncer coloretal não. Então, se você fizer os exames, fizer a sua rotina, que é pouco divulgada, muita gente não sabe nem a idade que tem que fazer. Exatamente. Muitos colegas médicos também não atentam para isso, que faz parte agora, quando a população está envelhecendo muito, né, com a qualidade de vida, longevidade, não colocam na sua rotina, no seu check-up. Né? Pensam muito na parte cardiológica, aí vai fazer o check-up ali cardiológico, suas taxas metabólicas, mas esquece de incluir a colonoscopia. A próstata, na mulher, mama e acabou. É como se não existisse mais. E pelas estatísticas do INCA, acho que para esse ano, está em terceiro, né? Excluindo Brasil, os cânceres de pele não melanoma. Excluindo o não melanoma, né? Porque ele já é, na verdade, a segunda causa. Então, ele só perde no sexo masculino para a próstata e na mulher para o câncer de mama. E vocês observam alguma tem diferença aumentado essa incidência, né? Pela população no Brasil, o fato de nós sermos todos assim, né? Temos uma raça meio miscigenada. E se tem alguma diferença dos outros países, se tem alguma coisa relacionada a isso? Pelos meus estudos, assim, pelo meu conhecimento, não. É uma paridade. O que realmente, o que o Camilo disse é realmente muito pertinente e importante. O pólipo, existe até um estudo mostrando que para o paciente de um pólipo para desenvolver o câncer, equivale até 10 anos. Olha. Não quer dizer que, quando a pessoa tem um pólipo, ela só vai ter 10 anos depois. Não, isso não é uma regra. Mas só que a regra é que existe um período longo. Em alguns realmente pode demorar, alguns pode ser, porque a gente sabe que a biologia molecular do câncer muda muito de um paciente para o outro. Então, quando a gente fala biologia molecular, é como se fosse o câncer, cada câncer ele tem algum caminho diferente.
Ou seja, um paciente jovem, o caminho, a biologia molecular é muito mais agressiva. Isso. Por isso que quase sempre pacientes jovens, quando têm a doença, a agressividade da doença realmente é muito maior. E os estudos hoje em dia comprovam que tem muitas mutações. Mutações que o próprio câncer ele venha desenvolver para realmente ter o doente, né? Para ter a doença. Instabilidade microsatélite, que teoricamente é o boom do mundo da oncologia hoje, o paciente que tem instabilidade microsatélite, ele tem uma afinidade para responder à imunoterapia, como ele tem a afinidade de ter doenças genéticas como síndrome de Lynch, né? A síndrome de Lynch é uma síndrome que é muito comum ter câncer de colo retal, né? Então, eles têm que ter essa instabilidade microsatélite para a gente realmente ter essa síndrome e esse paciente, consequentemente, obviamente, é importante ressaltar que essa percentagem é muito pequena, mas essa síndrome de Lynch, ela está muito realmente relacionada a doentes que têm uma linhagem familiar que tem essa doença e, consequentemente, ele tem essa instabilidade microsatélite. Fala um pouquinho sobre o que é instabilidade microsatélite para o nosso público. Estamos falando com pessoas leigas. A instabilidade microsatélite é como se fosse o nosso próprio organismo, Sim. a imunidade do nosso próprio organismo, quando ela vai desencadear a proteção do nosso organismo, ele, na cadeia da replicação celular, ela não consegue. Imunidade ruim. Ou seja, sua imunidade é ruim, não está conseguindo combater a Por célula isso, mutada. por isso que a imunoterapia, ela age aí. A Por isso que imunoterapia, a gente tem que cuidar do sistema imunológico. Olha aí. a imunoterapia, ela age na nossa imunidade. Sim. Entendeu? E a instabilidade microsatélite, ela está presente nas células da imunidade. Que quando vem esse gene, quando vai proliferar, existe essa instabilidade, né? A instabilidade microsatélite de hoje em dia, tanto é que o médico que descobriu a imunoterapia, ele ganhou o prêmio Nobel, né? E devido isso, a essa descoberta, que quando ele descobriu, ele nem tinha noção, acho, de tanto poder da instabilidade microsatélite. Porém, a gente sabe que os anti-PDL1, que são as drogas, né? Ou PD1, que são essas drogas que vão agir na imunidade, ou seja, o nosso próprio organismo, a nossa própria imunidade, ela está deficiente e eu vou agir, um medicamento, ele vai atuar na nossa imunidade, né? Essa que é a imunoterapia. A imunoterapia, ela age na nossa imunidade. E isso realmente está muito presente nos pacientes com câncer de cólon, no câncer de pele, no câncer de mama, em outros diversos tipos de câncer. Ou né? seja, existe uma riqueza de possibilidades para o paciente oncológico, né, acometido pela doença. Aquela história que o diagnóstico não é uma sentença. A gente tem que lutar, tem alguma coisa a ser feita. E na maioria das vezes, pelo que eu percebi, é um tratamento combinado. Cirurgia com o tratamento oncológico. Isso. Assim, até pouco tempo atrás, o câncer coloretal era uma patologia de idoso. Até pouco tempo atrás, tá? Então, assim, tanto que a primeira colonoscopia de rastreio, a gente solicitava aos 50 anos, porque por conta dessa sequência adenoma-carcinoma que a Vanessa comentou, dos trabalhos que mostravam até 10 anos de desenvolvimento de um adenoma no pólipo, né, do pólipo adenomatoso até um carcinoma, 10 anos em média. Então, se a gente faz, teoricamente, a colonoscopia aos 50, a gente estaria evitando que aquele paciente aos 60 ou mais desenvolvesse câncer coloretal. Mas por conta desse aumento na incidência em pacientes muito jovens, a Sociedade Americana de Câncer sugeriu baixar, né, esse sarrafo para 45 anos. E a gente tem adotado aqui no Brasil essa orientação, porque a gente tem visto na prática, né, no nosso dia a dia, um aumento na incidência em pacientes jovens e tanto que vem acometendo até personalidades, porque quando começa a acometer o Joãozinho, o Zezinho, às vezes a sociedade em si, ela não se mobiliza nesse cuidado. Mas quando
Então, a gente não torce para que nenhuma personalidade tenha câncer, Ah. então esse é o recado, mas que quando acontece com a personalidade, Chama meio que atenção. impulsiona e Impacta. chama a atenção até para as campanhas de prevenção, porque as pessoas começam a atentar. Caramba, o que foi que ela teve? O que é que ela sentia? Eu também sinto a mesma coisa, então será que eu não preciso Perfeito. procurar, né? É. Algum? Então, muitos pacientes me procuram assim, eu vi ali que a Preta Gil, eu vi que... Então, a gente teve esse ator, né, o do Pantera Negra, o Chadwick Boseman, que faleceu jovem. A gente teve o Pelé, que aí ele meio que a Tem gente... 44. a gente coloca o Pelé e o Roberto Dinamite Sim, vamos dizer assim, a parte, teoricamente seria esperado que isso acontecesse idade, né? pela idade, então eles estariam ali na história natural da doença, vamos dizer assim. Mas a Preta Gil, a Simoni, então são pessoas que realmente tiveram neoplasias mais precoces e que alertam para essa melhora no cuidado, né? Eu li um livro, eu esqueci o nome do médico, né? Um japonês que inventou o exame da colonoscopia. Legal. E ele perdeu Eles sempre estão à frente aí nessas coisas de E, endoscopia. ó, o Japão Diga-se Ele de é passagem, incrível. o Japão é melhor na endoscopia e colonoscopia No do mundo. mundo. Pois é. Do mundo. E aí, o que é que acontece? Ele perdeu a esposa para uma doença autoimune. Se eu não me engano, foi lúpus. E ele começou a identificar nos filhos dele características muito similares à esposa na época do processo do adoecimento. Já existia a endoscopia e ele disse, tem que ter alguma coisa no intestino, como é que eu faço para ver o intestino dos meus filhos? Eita, que legal. E aí ele despertou para fazer a endoscopia através do ânus, do reto, para poder identificar como era o intestino. E ele percebeu que era um intestino assim mais, eu vou falar numa linguagem bem popular para as pessoas entenderem. Era um intestino mais vermelho, mais irritado, sabe? É o que a gente chama de inflamado. E ele começou a querer observar a população do Oriente, fazendo estudo que durou assim muitos anos. E ele percebeu que o intestino nos orientais é um intestino mais branquinho, sabe? Ele é mais pálido, ele é mais rosinha. E ele percebeu que o intestino no ocidente, junk food, ele é vermelho. E nós, médicos daqui, é óbvio que se a gente só vê vermelho, a gente vai dizer que é normal. O comum é que, olha, tá lindinho, bem coradinho, é o comum, mas não é o ideal. Então, e ele começou a comparar com a questão da incidência das doenças autoimunes, veio toda a descoberta do pólipo, do câncer, o processo inflamatório inicial. E foi aonde começou essa história de como eu posso prevenir a inflamação e evitar a maioria das doenças. E foi a porta de entrada para se entender sobre leaky gut, permeabilidade intestinal e, assim, evitar que chegue nesse desfecho. Que bom que a medicina evoluiu e diante do câncer a gente tem tanta coisa para fazer. Sim. Mas, gente, na prevenção também tem. Eu estava falando exatamente hoje no grupo, né? Porque é um grupo de amigas de infância. E a gente comentando e tal. E a gente conversando, discutindo. Minha gente, a gente tem que olhar para os nossos filhos. E a alimentação, essa vida que a gente está levando. Com certeza. Tanta exposição a tanta coisa. Se a nossa geração está aparecendo já com esse câncer, imagine os nossos filhos. Exato. Né? Como é que vai Essa ser é a questão, isso? né? Assim, a gente parar para refletir. A gente já identificou que o câncer coloretal está acontecendo em idades mais precoces e a próxima pergunta é por que isso está Por quê? acontecendo? Exatamente. Então, assim, muitas teorias vêm sendo estudadas. A alimentação é a principal de todas. Então, é fato que a alimentação da nossa geração é completamente diferente das gerações anteriores, das décadas anteriores. Mas será que é só isso? Estilo de vida, né? Então, o estilo de vida, As o que a gente, toxinas, as os toxinas que a gente está, agrotóxicos, os poluentes, celular, a gente tá, então a gente sabe até que Radiação. ponto isso pode. Perfeito. Então, assim, tudo é motivo para pesquisa, mas com certeza a alimentação ela tem um fator muito importante nesse sentido, porque as toxinas elas estão passando ali na mucosa e esse é o tipo de tumor que começa na mucosa. Então, com certeza, tudo que passa, que tem contato ali com o depósito de toxinas, eles vão multiplicar o risco, né? Então, a alimentação, hoje em dia, é o foco aí para a gente, dos fatores mutáveis. O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode Exato. mudar? Porque, Exato. como a Vanessa falou, em relação a essas neoplasias com instabilidade microsatélite, né? E que acometem mais pacientes jovens, às vezes, que a menor parte, como eu havia falado, a grande maioria, são tumores esporádicos, tá? Então, por isso, dos idosos, são tumores esporádicos, mas quando acomete a faixa etária mais jovem,
tem muito mais a ver com genética. Perfeito. Sim. É uma menor quantidade, né? Teve um trabalho recente com imunoterapia, que a Vanessa citou aqui, imunoterapia nos pacientes com instabilidade microsatélite, que mostrou 100% de resposta para câncer, até metastático. Exato. Só que, mais uma vez, eu repito, é a minoria. Então, é uma incidência de 5% a 7% de todos os tumores coloretais. É uma notícia boa? É. A partir desses estudos, a gente vai começar a fazer outros. Mas ainda é uma população muito pequena a essa... Ou seja, a maioria é epigenética. Tem A fatores... maioria é um câncer Eu acho esporádico. que a moda, eu acho que não é só moda, que isso se torne algo cotidiano. É a mudança do estilo de vida e a alimentação. Sim. É a base, é o que Sim. você sempre fala, Se a sabe, gente parar Manu? pra É a pensar base. que a maior parte do dia, a gente come várias vezes ao dia. Né? É o fator que a gente mais se expõe, assim, mais fácil de mudar. E que as pessoas mais problematizam. E Mas fora é o o mais estresse fácil. do dia a dia, E o né? estresse, Tem falta de pessoas, sono, por exemplo, tudo isso, é, né? Água. Eu tenho Gente, as pessoas estão amigas- normalizando viver constipado. síndrome do intestino irritável, o que você vê É. muito. Síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. O Camilo pode falar com muito mais propriedade do que eu. Porém, síndrome do intestino irritável é um paciente poliinflamado no intestino inteiro. Então, ele, teoricamente, a gênese dele celular já é uma gênese inflamada. Consequentemente, se tiver uma célulazinha lá, vai virar um ter mais câncer. tendência. É verdade. Entendeu? Tanto é que os pacientes, quais são os outros fatores de risco? Sim. Histórias familiares de polipose familiar, né? Que também são pacientes que têm pólipos Doenças não só... inflamatórias intestinais, a Doenças gente sabe que o inflamatórias paciente intestinais. celíaco tem que fazer a Exato. colonoscopia de rotina. Doença de E aí- Crohn e retocolite ulcerativa é um É. fator de risco isolado para E aí aumento da muda incidência a do idade câncer nessa coloretal. situação desses pacientes que têm fatores de risco? Muda a idade de começar a fazer a colonoscopia? Sim, Sim. Quem tem perfeito. histórico familiar, tem os critérios da síndrome de Lynch. Atenção. Então, Olha assim, ali pra aquela câmera. Atenção. Paciente que Esse tem histórico requer- familiar, paciente que tem um familiar que teve um tumor coloretal abaixo dos 50 anos, paciente que tem histórico familiar em parentes de primeira geração ou até segundo grau, né? Então, eles têm critérios aí que fazem a gente suspeitar de uma herança genética, vamos dizer assim. Perfeito. Então, assim, um alerta, uma luzinha vermelha que a gente tem que ligar para poder mudar o rastreio desse paciente. Ele não deve ser rastreado normalmente, como as pessoas que não têm histórico, né, que vão fazer lá com os 45 anos agora, que eu citei. A gente abrevia. Pacientes com doença inflamatória intestinal também, eles seguem um rastreio específico, porque também tem mais chance de desenvolver câncer coloretal. Então, tem algumas subpopulações em que a gente vai fazer esse rastreio antecipadamente. Então, a mãe teve é portadora de uma polipose adenomatosa familiar, ou alguém na família com síndrome de Lynch. Então, você tem aí, a depender de que tipo de mutação, se é uma herança dominante, se é uma herança recessiva, uma possibilidade maior de desenvolver esse câncer coloretal. É uma vantagem muito grande quando é possível fazer o rastreio genético, porque a gente, além de poupar o paciente de várias Próxima pergunta era colonoscopias... essa. Oncogenética. Porque a colonoscopia, pessoal, eu gosto de desmistificar a colonoscopia porque a gente precisa muito dela, Que mas... salva vidas, né? salva vidas, mas não é um exame isento de risco, infelizmente. Exato. Então, a a gente gente- estava falando exatamente sobre isso. Só do preparo, o preparo já é Isso. ruim, A gente né? ainda não conseguiu fazer um Exato. preparo que seja aceitável, que seja bem tolerável e que o paciente fique E bem. fazer Infelizmente, isso nos idosos, Isso, desidratar os o pacientes muito que grande. têm mais tendência a ter então, para desidratação. que todo né? mundo leigo entenda, diferente da endoscopia digestiva alta, em que a gente precisa só de um jejum, na colonoscopia passa fezes no intestino. Então, a gente precisa fazer um preparo intestinal com substâncias que vão promover uma diarreia. Uma diarreia e uma desidratação. Então, a gente fica bastante espoliado quando faz esse preparo, mas é imprescindível que o cólon esteja limpo, porque se você fizer... Tem Vai pacientes que a visualizar. gente vai fazer a colonoscopia e, assim, é se auto-sabotar você fazer um preparo inadequado, porque você pensa ali, vou tomar só metade do preparo. Você perdeu. Você perdeu. Você se desidratou, você espoliou, o colo ainda ficou sujo, você não consegue ver a mucosa e esse exame está perdido. Você vai ter que fazer Vai ter que novamente. repetir, né? exato. Então, infelizmente, a gente vem melhorando na questão do preparo com novas substâncias, mas, em regra, não é tão confortável. Em relação ao exame em si, você faz sedado. Então, você tem um anestesista que faz uma sedação
Você faz o exame dormindo, não lembra de nada. Quando é acordado, já acabou o exame. Então, Não nessa sente parte, dor, né? é Porque eu acho que uma tranquilo. das coisas né? que as pessoas têm Antigamente medo também é fazia dor. Sem ser sedado, Você né? não vai fazer... Antigamente Na não verdade, sedava. antigamente a gente fazia uma retossigmoidoscopia flexível. Então, não era É colonoscopia a completa. reto, até Você o vinha reto sigmoide. Até o sigmoide, no máximo até o ângulo esplênico, e realmente é um exame que Desconforto, incomoda. né? A Cólica. colonoscopia completa realmente só dá para fazer anestesiado, que ninguém tolera. Dói demais. Então, o paciente faz sedado, tem analgesia, tem anestesia, né? Ô, E Camilinha, você não se lembra. Essa Realmente frequência eu preparo, de a cada quanto tempo tem que fazer? Pacientes é anual? que, É a cada pacientes 5 fazem sua anos? primeira colonoscopia conforme os guidelines a partir de 45 anos e ela tem a sua colonoscopia normal, eles, a rigor, devem fazer a cada 10 anos. Só que, Sem nenhum assim, histórico genético? se não tiver nada nenhum disso, né? Fator de histórico, se risco. tem fator de risco, não tiver nenhuma lesão. Essa colonoscopia foi completamente normal. Só que assim, tem aquilo que o guideline fala e tem aquilo que a gente leva para a nossa a prática clínica Eu não tem feito. faço isso. Eu também Porque não faço assim, isso. principalmente eu que executo esse exame, a gente sabe que diferente da endoscopia alta, que é um tubo vertical, o esôfago aqui, você faz mais fácil, o intestino é cheio de tortuosidades, pregas, austrações. Então, às vezes, passa desapercebido uma lesão. Então, é um exame bem fidedigno, mas pode passar desapercebido. Então, você condena esse paciente a fazer um exame só com mais de 10 anos, às verdade. vezes passou uma lesão que ficou ali crescendo durante 10 anos. Então, assim, eu não sigo essa regra para os meus pacientes que têm condição. Obviamente, a gente vive num país que é difícil, né? No sistema público, é quase impossível a gente conseguir fazer um rasteio adequado. Né? A gente lança mão muito da pesquisa de sangue oculto nas fezes, que não é um exame perfeito, mas que é um exame que alerta. Então, comparando com a ginecologia, a pesquisa de sangue oculto seria como se fosse uma citologia, né? Perfeito. E a citologia, quando dá alterada, você tria o paciente para uma colposcopia. Então, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, quando acontece de positiva, é mandatório como se fosse uma colonoscopia. direção, entendeu? Isso. Como se desse o norte. Tem alguma coisa estranha, tá saindo fezes, tá saindo sangue pelas suas fezes, coisa que não é normal, aí a gente realmente pede a coluna. Aí, normalmente eu abrevio para 8 anos. Na minha prática clínica, pacientes que Diante do têm exame normal. histórico, eu repito a cada 2 anos, se vier. Eu também faço isso. Aí a já cada é 2 anos. diferente. Se o paciente tem algum histórico familiar, Isso. algum Sim, histórico pessoal fator de de câncer, risco, aí né? você vai mudando as estratégias. Então, Entendi. se eu É faço... individualizado. Individualizado. Né? Sim. Se o paciente... Mas tem regras. Então, assim, se o paciente, por exemplo, tem mais de 3 pólipos, né, adenomatosos num exame de colonoscopia prévio, a gente antecipa esse exame. Perfeito. Se o paciente tem uma única lesão maior que 1 centímetro, a gente também antecipa o exame, a gente vai abreviando. Se o paciente teve uma lesão com displasia de alto grau, você fez um procedimento de remoção, ISD ou mucosectomia, você também normalmente faz um controle anual, logo a seguir, para ver se está tudo bem. Se você ressecou uma lesão em piecemeal, quer dizer, você tirou pedaços, você ficou em dúvida se ficou alguma lesão, a gente tatua e também repete esse exame com alguns meses para ver se ficou alguma lesão. Então, dependendo dos achados, você vai direcionando o paciente. Entendi. Agora, diante de uma colonoscopia normal, é que os guidelines pedem para Sim, fazer sim. a cada 8 a 10 anos, né? Muito bom, né? Tanto conteúdo. Gente, rapidinho, viu? Vou fazer só uma pausa para os nossos patrocinadores. Eu vou aprender a fazer isso. Há 40 anos no mercado alagoano, a farmácia de manipulação FHN vem promovendo saúde na medida certa. Manipulamos medicamentos magistrais, homeopáticos, dermocosméticos, fitoterápicos, alopáticos e nutracêuticos. A qualidade dos nossos medicamentos e a excelência em nosso atendimento sempre foram os pilares que nortearam nossa trajetória. Por isso, pensou em manipulados? Conte com a FHN, Maceió e Arapiraca. E enviamos para todo o Brasil! Eu sou a companhia certa de todas as noites. Eu sou quem você procura para o seu descanso. A minha satisfação é vê-lo acordar com toda a disposição para mais um dia enfrentar. Eu sou bom sono, feito pra durar. Eu sou bom sono, pode confiar. Bom sono é o melhor colchão do Brasil, tem que respeitar. Gente, voltando então, eu queria saber, na verdade, uma coisa que eu acho que vai trazer muita curiosidade e despertar também a atenção de muitas pessoas, né? Os sinais de alerta,
quais são os sintomas, né? Quando é que eu posso desconfiar? O que é que eu E aí, posso doutora sentir? Vanessa? Os Pra poder principais começar a sintomas, investigação. ele pode iniciar realmente com uma mudança do estilo das fezes. Tá? O paciente que ele tinha uma consistência, ia todos os dias ao banheiro, ele pode ficar um pouco mais constipado ou pode ter mais diarreia. A mudança do estilo realmente das fezes, elas podem ficar em bolinhas ou pode ficar mais fininhas, né? Ou pode ter dor abdominal. Geralmente, dor é uma coisa que quando apresenta dor, já está no nível mais avançado, tá? Mas pode ser que tenha dor abdominal, pode ser que tenha um pouco de náuseas, vômitos, emagrecimento. O emagrecimento é uma coisa muito importante. Saída de fezes saída de sangue pelas fezes, perdão. Isso também é um dos sintomas que pode acontecer, tá? Esqueci mais algum? Anemia, Eu acho que é basicamente algum tipo de isso, anemia. sim. Eu lembrei da anemia porque recebi notícia bem triste ontem, né? E vendo uns stories e tal, um colega de escola, né? Da minha idade, passou há um ano... Que seria? Você quer que eu diga a minha idade? 41, gente. Maravilhosa, Tô bem? com carinha de 25, amor. Maravilhosa. Acho que ela tá E eu perdendo vou as fazer contas. 40 anos esse ano, gente. Eu não vou nem falar o que eu costumo dizer ela nos bastidores. Eu falo. Deixa. Não. E aí, assim... Se eu falar, vai ter intriga. Tem um ano que ele passou, assim, ele realmente, assim... quase morre, né, da Covid, da infecção pela Covid, né, e passou muito tempo internado e tal. E aí, e ele conta realmente, né, no Instagram dele, falando e dando notícia às pessoas e tal. E ele disse, olha, eu comecei a investigar uma anemia que apareceu do nada depois da Covid. E a gente Isso, pensando que tinha sido perfeito. pós-Covid, Os pacientes têm essa mesma pós-Covid. trajetória, né? Vão E investigar aí, uma anemia, tanto que os exatamente. hematologistas muitas vezes encaminham o paciente para a gente, na coloproctologia, para investigar uma anemia que eles não têm uma causa definida. Investigaram na parte hematológica, isso, e não conseguiram. Então, eles suspeitam pelo hemograma de algum tipo de perda, um aumento dos reticulócitos. Consumo, né? Então, quando isso acontece, e muitas vezes esse sangramento ele é imperceptível, né? E fica ali a anemia e seus sintomas associados, como indisposição, né? Fraqueza. Fadiga, A emagrecimento. questão é que o paciente ele vai se acostumando. O sintoma ruim ele não começa do dia para a noite, né? Então ele é sutil e vai ficando cada vez pior. E aí ele já nem percebe mais, porque a comparação é com ele mesmo. E aí vai justificando com a rotina, e aí com uma infecção dessa, como Covid, né? Vai sempre buscando. E não para prestar atenção, porque muitas vezes não tem um sintoma intestinal mesmo, né? Não para prestar atenção nessa questão. E, na verdade, por conta dessa nossa dieta muito louca, né, ocidental, na verdade é que é muito comum a gente ter vários sintomas abdominais. Exato. Então, assim, verdade. se você Principalmente entrar numa neura de que sentir você- qualquer cólica, você está com câncer coloretal, você não vive. Porque Exato. toda hora a gente pode ter uma E cólica, até mesmo assim, uma alteração do hábito intestinal. devido ao nosso estilo de vida, tem dia que você toma muita água e tem dia que você não toma toma. muita água. Verdade. Então, assim, tem dia Por que exemplo, você hoje, vai... só estou bebendo de manhã e agora. Ah, meu Deus. Corre, estão Cirurgia. atendendo, cirurgia. Felizmente, mas... Vamos providenciar uma Então, garrafa aquele para ele, canulinho. daquela da... tem que ser Não, igual ele aquela atendendo. de... O Camelback. pra bloco, estar lá né, de operando e carnaval. tá... É uma boa ideia. Tem que Exatamente. ser. Exatamente. Porque, assim, como a pessoa, com o estilo de vida que ela tem, com nossa vida corrida e tudo mais, e não se alimenta direito, não come direito, é normal ficar 2, 3 dias ir no banheiro, né? E depois eu tenho uma diarreia, e fica essa brincadeira de diarreia Porque com primeiro é constipação. esporádico, né? Exato. E tem que entender que tudo começa no processo inflamatório. E a maioria dos sintomas, assim, a maioria das neoplasias, eu não estou querendo assustar ninguém. E nem a gente não está aqui com esse Intenção, intuito. né? É com o intuito de alertar, de fazer esse alerta, para que as pessoas se conscientizem desse aumento de incidência, né? Então, a gente tem a obrigação, como especialistas e como profissionais de saúde, de alertar que isso está acontecendo para a população em geral, mas não é para causar nenhuma neura. Mas o fato é que o câncer coloretal, no começo, ele é completamente assintomático. Então, assim, Exatamente. é difícil. É difícil então, diagnóstico. Por isso que né? tem Assim. ter o rastreio. Prevenir. Prevenir. E prevenir com o quê?
com colonoscopia. O rastreio, a busca ativa com a colonoscopia e fazer a nossa parte. Então, a nossa parte, o que nos cabe é o quê? Melhorar a qualidade de vida, diminuir o estresse, melhorar a alimentação. Tomar certo? água. Tomar água. Fibras. Então, tabagismo e etilismo estão envolvidos. Né? Embutidos. O excesso de embutidos, carne vermelha, alimentos processados, salinizados, tudo isso está relacionado. Então, se a gente faz a nossa parte, seria a nossa prevenção primária, né? Mas eu tenho um assunto legal. Fatores de proteção. Tem um Sim. estudo muito legal falando sobre o nuts. Castanhas, nozes. Esse é um estudo Gente, que a saiu... farinha de linhaça, ela protege Fibra, contra vamos falar nas 80 fibras, nossas tipos de fibras. câncer. Artigo científico na ASCO, se eu não me engano, a ASCO de 2018, que é o maior congresso De mundial de oncologia, um estudo falando que castanhas é um fator de proteção para câncer de colo retal. Tomar Gente, água olha aí. também. Muita tem coisa sendo estudos investigada, assim, transplante de AS. microbiota fecal, Sim, os sim. anti-inflamatórios, eles já são AS. conhecidos que os anti-inflamatórios, né, eles têm um papel protetor. Então, e parece ser meio óbvio, né? Se toda inflamação, como nas doenças inflamatórias intestinais e como as colites, elas são fatores de risco, vamos dar anti-inflamatório. Então, existe mesmo... Mas anti-inflamatório Mas ibuprofeno. aí... Aí eu vou complementar. Então, assim, Olha, a doutora Manu tá aqui, né? calma, vou complementar. Já não é novidade, isso já tem mais de 15 anos que se sabe que a ação de alguns anti-inflamatórios, eles, em estudos em ratos, eles são protetores no cólon. Só que, quando você vai fazer o estudo em seres humanos e ver que os anti-inflamatórios, eles também não se conseguiu até hoje chegar numa dosagem perfeita que vai fazer isso em larga escala. Custo-benefício, né? O custo-benefício, então, existem muitos efeitos colaterais dos anti-inflamatórios. Então, escutem, anti-inflamatório não faz parte de nenhum guideline Perfeito. de uso crônico para prevenir câncer Vamos coloretal. usar cúrcuma. Então, é aquele Vamos negócio. aos orgânicos, aos naturais. Assim, quando a gente faz pesquisa, a gente testa muita coisa. E elas podem se provar como um indício de ação, mas quando a gente vai para a prática clínica, ou torna-se inviável ou não se chega numas dosagens efetivas. O né? AS, Isso. ele foi meio que forte, ele veio num momento forte nessa levada, mas se a gente pensar, o AS em altas doses, ele pode dar úlcera gástrica. Com Isso. certeza. Entendeu? Então, a gente pode Não, estar levando gente, um outro não. câncer. Outro né? problema. O não farmacológico, É. os naturais têm comprovação. Sempre. Eu falei aqui da cúrcuma, mas o que é que acontece? O povo tá usando cúrcuma de qualquer jeito. Geralmente você compra... E por muito- quando você compra qualquer tempo, cúrcuma, né, Não, que amiga, isso e quando também, você compra cúrcuma a granel, ela pode estar ali contaminada, né? Então, você não sabe o que é geralmente ali. Eu já comprei cúrcuma a granel várias vezes, ela não pode virar uma papa quando você bota na panela e mistura com água. Todas viraram papa. Aí, quando você compra de grandes marcas, geralmente está conjugada com a piperina. Quando está conjugada com a piperina, ela não fica como um anti-inflamatório da barreira intestinal, ela atravessa essa barreira intestinal. Então, ela é muito boa para outras inflamações, não para Não aquela pra localizada no intestino. intestino. Entendi. Então, os pacientes de retocolite, os pacientes de doença de Crohn, os pacientes que têm síndrome do intestino irritável, tem que ser cúrcuma pura. Aí você tem que manipular a cápsula da cúrcuma para poder ter o efeito anti-inflamatório intestinal. Então, na suplementação, o detalhe que faz a diferença. É É verdade. incrível e muda. Sim, A sim. aparência do intestino, gente, no exame da colonoscopia, antes disso, depois disso, que não é só isso, né? Tem que ter toda a alimentação, a ingesta de água, de fibras, é um conjunto. Não vai comer junk food e usar cúrcuma achando que tá abalando. Com certeza. Porque não vai dar exatamente. certo. É um verdade. pouquinho de tudo. É o pouquinho que faz o muito. Né? Então tem que estar contextualizado. Mas tem muita coisa bacana a ser feita a Sim. título de prevenção. O fator proteção é uma coisa que a gente fala tanto fator de risco, da doença em si. E Obesidade, hein, Vanessa? o fator obesidade. Obesidade já tá Obesidade. claramente relacionada a diversos A tipos de diversos, câncer. é diversos. Na verdade, eu acho que é o principal fator de risco, né, Na gente? verdade, a E obesidade já é uma inflamação generalizada. Generalizada, já é uma exato. inflamação generalizada. Então, Ele De é tudo. um plurimetabólico, Neuroinflamação, né? E assim, e aí vem um agravante. Porque a gente vem nessa história da aceitação da autoimagem, né? E a gente vê muito artista delicado.
É delicado, mas tem que precisa falar. ser falado. É. Porque quem influencia as outras pessoas é quem tem grande visibilidade. Sim. Existem pessoas com grande visibilidade, com sobrepeso. Não tô falando, gente, de obesidade que você vê a olho nu, não. Porque tem muita gente com aspecto de magro, com muita gordura visceral. E essa obesidade... Tratada do Camila. E essa obesidade que é disfarçada é perigosíssima. É tanto quanto, É né? perigosíssima. Então, é o falso magro. E a gente vê muito gordo, evidentemente gordo. Eu me amo, eu me aceito como eu sou, e boto biquíni, posta foto, extremamente obeso, inflamado, cheio de celulite, né? E aí as pessoas começam a se inspirar naquele que admira. Se a gente for pro lado, assim, essas pessoas têm um outro fator relacionado na obesidade. Eu tenho um grande amigo que ele é psiquiatra relacionado a transtornos alimentares. Sim. Ele tá super famoso, o Igor, porque ele tá tratando, e ele, eu estava vendo hoje, com muita coincidência, e ele falando que tem pessoas que têm um fator psicológico muito importante, que ele vê a comida ali como salvador da pátria. Então, são vários. As pessoas que fazem bariátrica são pessoas que elas têm que fazer um acompanhamento psicológico, porque aquilo ali, a comida para ela não é só por muito tempo. um fator alimentar, é um fator psicológico, uma dependência, um vício, né? Então, a relação óbvio, emocional, que é um fator, nosso outro podcast que a gente falou. Um fator relação emocional. Assiste. É um fator emocional que a gente, Podcast ao mesmo Stephanie. tempo, a gente não pode julgar, como é um caso muito Não, polêmico. não é o julgamento. Mas a gente também tem que tentar ter saúde em meio Eu a espero essa que as situação. pessoas que estão assistindo compreendam que, assim, definitivamente esse assunto que a Manu puxou, que eu falei, isso é polêmico, porque a gente viveu várias fases. Uma fase que, assim, a obesidade, ela foi... banalizada mesmo. Não, no começo, assim, existia uma gordofobia, vamos dizer assim, sim, então verdade. Preconceito, um preconceito né? muito grande. Depois passamos por uma fase em que a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, e que isso é bacana para o ego das pessoas, para a autoestima, para o psicológico, porque saúde também é saúde mental. Perfeito. Não adianta você começar a dizer, olha, isso está errado, e a pessoa se sentir mal. Mas é obrigação orientar, de quem trabalha com saúde orientar que, independente de qualquer coisa, de você querer ter um determinado estilo de vida, no caso daquelas pessoas que estão obesas, acima do peso, que não, eu gosto de ser assim, eu quero ser assim, a gente tem a obrigação de alertar que, apesar delas eventualmente terem exames tradicionais com taxas dentro dos parâmetros, mas que a obesidade ela é uma patologia e que ela leva a uma série de riscos. Né? Então, assim, ela deve ser tratada. Como vai buscar esse tratamento? Hoje a gente tem várias alternativas. Então, a gente pode começar com um tratamento clínico, uma orientação, educação física, um tratamento multidisciplinar. E a gente tem que entender e compreender que aquela pessoa não é obesa porque quer. Exato. Né? Aquela pessoa, ela tem alterações de metabolismo que levam ela Ela precisa entender que ela tem uma doença. Precisa de ajuda e ela tem que compreender que aquilo ali pode ser levado por um lado, vamos dizer assim, preconceituoso, vamos dizer assim, e não é essa a nossa intenção. A gente só tem a intenção de alertar que aquilo ali é fator de risco para muita coisa, inclusive para o câncer, que é a doença pauta de hoje, cardiovascular, né? diabetes. E uma notícia boa é que, na pauta de hoje, né, no tema nosso, que é o câncer coloretal, a dieta mais salutar, que é aquela dieta rica em fibra, é uma dieta que faz bem tanto para prevenir o câncer coloretal como para a doença cardiovascular. Para então, todas as doenças. Pra todas com certeza. Você tem Resumo da obra, com a direita é a obrigação de todo mundo. Você sabe? Deveria ser assim. Né? Mas, ó, deixa eu falar uma A coisa. alimentação é Sabe o que chave. que E a segunda parte é o rastreio, né? Exatamente. Assim, Exato. poucos exames são tão preventivos como a colonoscopia. Quando você faz uma mamografia, uma ultrassom de mama, ele não é preventivo, ele é para um diagnóstico precoce. Para ver se existe ou se não existe. Isso. Quando você vai no médico e diz assim, não tem, mas eu tenho tanto medo porque a minha tia teve, a minha prima, e aí você começa a ver que não é genético, mas sim porque a prima usou anticoncepcional, a tia usava anticoncepcional, que é um fator de risco para câncer de mama, né? E não vamos entrar muito nessa história, senão a gente sai do tema. E quando você vai num profissional que você diz assim, eu sei que eu não tenho, mas eu não queria ter. O que é que eu posso fazer?
O que eu posso fazer para não ter o câncer de mama é a atitude preventiva. Já a colonoscopia, se você tem um pólipo, ela resolve. Exatamente. Então, ela é um exame para diagnóstico precoce e para prevenção do problema. E para tratamento, E tá, pessoal? tratamento Porque assim, também, né? as lesões É. muito precoces, pequenas, sem profundidade de invasão, muitas vezes são tratadas pela própria colonoscopia, Olha que quando já é fantástico. câncer. E até Quando já é câncer carcinoma. inicial. É, câncer inicial. retira Até e câncer não- inicial pode ser Fantástico. tratado Pode pela trazer, colonoscopia. pela colonoscopia. Fantástico. Aí, Ou seja, não vai ter químio, não vai ter Isso. cirurgia, não vai ter nada. O diagnóstico inicial do inicial mesmo, fez a coluna, pronto, acabou. E aí, Importante gente, voltando isso. para a história da obesidade, que é uma endocrinopatia que eu trato muito, né? E assim, como eu consigo tratar a obesidade com sucesso? Eu passo a desvincular o tratamento da obesidade da perda de peso em si. Eu começo a despertar no paciente a consciência de outras coisas. Eu começo a questionar outros sintomas que ele não faz ideia que são decorrentes dessa inflamação e dessa obesidade. As frustrações que ele tem com alguns objetivos de vida. Eu vou dar um exemplo aqui, o mais simples. O paciente que quer engravidar. É. Né? Tem muita gente querendo engravidar com dificuldade, com obesidade, que vai na Eugênia e ela diz assim, a gente até tem gente que faria o tratamento em você, mas eu não vou fazer, você vai perder peso antes. Então, quando as pessoas começam a ter uma outra motivação, que a gente desfoca disso, porque o obeso, ele já tentou várias vezes, ele está cansado, ele não quer subir na balança, ele está frustrado, ele está traumatizado com dieta, ele ouve dieta, ele já está desesperado. É aquela história do emocional desequilibrado diante da comida. Então, a partir do momento que você chama atenção para outras coisas e para de vincular a questão de perda de peso a estar mais magro ou não, o paciente ele começa a se apegar a coisas mais importantes. Não é verdade. Né? Eu atendi essa semana uma paciente com fibromialgia, ela tinha uma outra doença, ela tinha uma doença autoimune que eu não lembro agora qual era, e obesidade. E constipação intestinal severa a vida inteira. E detalhe, esses pacientes acham que é normal ficar uma semana sem evacuar. Exatamente, Ela evacua é. a cada 15 dias. E é uma coisa básica. Como é o seu hábito intestinal? É normal. E- Qual é o seu normal? Então, assim, Qual pela é o seu Sociedade normal, né? de Gastroenterologia, a gente aceita uma diversidade de padrões intestinais que podem variar até 3 episódios de evacuação por dia. Então, tem pessoas que têm esse ritmo. E é normal. A gente fala de como intestino de passarinho. Teve uma refeição, ele evacua. Então, 3 refeições principais, 3 evacuações no dia. Até uma evacuação a cada 3 dias, isso é tolerável e não é taxado de constipação. Desde que seja uma evacuação sem sofrimento, né? Que às vezes saiam normais. Não porque tem outros fatores, independente né, de você fazer cocô todo dia, se a evacuação for dura, ressecada, sofrida, um evento sofrido, isso é taxado como constipação, independente se você faz todo dia. Todo né? dia. Pois são muitos detalhes, né? Eu É. falo muito isso, gente. Medicina não dá para você encarar como... Não é uma frase solta, não é uma resposta sim ou não. Tem muitos e sis. Né? Eu lembro quando a gente está estudando, que a gente vê aqueles gráficozinhos que vem seta para cá, você faz, meu Deus do céu. E quando você se insere na prática clínica, fica mais fácil de perceber esse e si. E voltando para essa paciente da constipação, quando ela me falou que ela evacuava a cada 10, 15 dias, eu fiquei assim... E ela tentou antes fazer tratamento para as dores que ela sentia. Ela não foi tratar para a obesidade, ela nem estava ligando para a obesidade. E ela encontrou no meio do caminho alguns profissionais que começaram a fazer um tratamento para a obesidade com medicamento que causa constipação. Oi. O resultado, ela ficou acamada e depressiva. Porque as dores dela pioraram. E a gente sabe que o intestino tem uma conexão direta com o nosso cérebro, né? E aí eu disse, então, vê só. Você até vai perder peso. Mas o que eu preciso aqui para melhorar as suas dores, a sua fibromialgia, melhorar a sua doença autoimune, reduzir a quantidade de remédio, é tratar o seu intestino. Então, quando eu comecei a falar do intestino e das mudanças que ela tem que fazer na alimentação, ela já não estava nem pensando em peso, em obesidade, que também era uma coisa que incomodava, mas é secundário. As pessoas não têm noção como o intestino é importante, Quando né? você Pra trata um tudo. obeso, gente, você acha outras coisas que dá para fazer ele se motivar mais a fazer o tratamento. Ele nem percebe que está fazendo tratamento para perder peso. Uma É coisa verdade. que eu parei para refletir outro dia, que assim, a gente vem passando na nossa sociedade, por grandes melhorias em termos de habitação, higiene, a gente tem conseguido uma longevidade maior e a gente está, hoje em dia, lidando com doenças que são diferentes daquelas
dos primórdios da medicina brasileira, vamos dizer assim, que são doenças infecciosas, que era muito mais fácil tratar. Você detectava um ciclo da doença, é um parasita, é uma bactéria, aí você lá Dá um antibiótico, utiliza o dá um medicamento e está tratado. Então, as pessoas elas foram acostumadas a serem tratadas dessa maneira. Está todo mundo tão ansioso que ela quer um remédio É a medicina ficar curativa. boa, né? A gente fazia uma Então, medicina curativa e hoje a gente faz Hoje uma em dia medicina a gente preventiva. está lidando com patologias tão complexas que a gente tem que começar a parar para pensar e que a gente precisa quase que em todas as patologias de um tratamento multidisciplinar efetivo, porque Sim. o paciente ele não precisa só de você. Então, quando os pacientes chegam para mim, e eu tento passar isso, a gente teve uma reunião sobre endometriose também, que a gente tem na nossa área de atuação, que a paciente com endometriose, ela tem uma patologia específica da área ginecológica, com uma alteração mecânica, vamos dizer assim, tem um fator ali, que é um tecido, né, endometrial, mas que ela não vai ficar boa se ela encarar esse tratamento como sendo só uma cirurgia que vai tirar alguma coisa ali e ficar boa. Então, ela vai precisar da alimentação, ela vai precisar de alteração do estilo de vida, vai precisar de um auxílio medicamentoso muitas vezes, mas que deve ser temporário, né? Vai precisar de uma fisioterapia. Então, a constipação também entra muito aí. Todo paciente que chega para mim com constipação, a grande maioria, estatisticamente, é alimentar. Mas tem aquela constipação que você já passou por vários médicos, já deu fibra, você já deu estimulador do peristaltismo, já mudou a dieta e ele não melhora. E aí, o que é que você precisa? Da avaliação de um coleguinha. Às vezes a paciente tem uma Eu disfunção trato um monte de paciente anatômica. assim, viu? Então, ela tem um quadro de ianismo, que é uma contração paradoxal, ela não vai conseguir colocar aquilo para fora. Com certeza. Então, É reconhecer que você parar sair ali, daquela... compartilhar, pedir uma Isso. segunda opinião, encaminhar para um colega e não É necessariamente um horizontalizar, colega que médico, a gente chama, pode né? ser um Não fisioterapeuta tem que vai como fazer uma você avaliação fazer, multidisciplinar, como o né? Camilo falou perfeitamente, não tem como você fazer uma medicina de ponta hoje em dia se você não incluir Gente, tem que várias especialidades. Tem que Sabe ter. por quê? Porque você vai estar subtratando o seu paciente. E não tem como, por exemplo, aqui, são 4 especialidades completamente diferentes, óbvio. Eu acho que eu e o Camilo e a Manu, a gente se interliga mais, né? Só a Eugênia que fica mais com a parte da reprodução. Mas Ih, que, minha querendo ou não, a filha, gente se Ah, vou interliga. te falar com uma coisa, certeza. A viu? gente se O interliga. paciente que ela fez hoje estava com 0 de lactobacilos no endométrio. Era um caso impossível para a Foi. medicina. Tá com 99%, maravilhosa. Foi. Beijinho no Transferiu, olho, bate. foi. E Foi a ótimo. gente, de uma certa forma, se a gente não conversar entre si, a gente não trata bem o paciente. É verdade, com Né? certeza. E isso é muito importante na hora até de definir a própria cirurgia. O oncologista clínico, ele não consegue andar com o paciente se ele não tiver o cirurgião do lado. Sim. Né? Gente, Certeza. ninguém tem todo o conhecimento da face É. da terra. E não Ninguém tem como. tem. Não tem A como. gente tem mesmo que estar A cercado de oncologia profissionais. veio dar um banho nisso de tratamento multidisciplinar, né? Então, quando a Sim. gente tem as reuniões, na oncologia tem muito mais do que nas outras especialidades. Aí você faz reuniões Verdade. multidisciplinares para discutir os casos. Aí você tem lá o oncologista, o cirurgião, o radioterapeuta. Nutricionista. Então, todo ou, mundo lá. né? Todo mundo que todo está mundo lá para envolvido. discutir os casos Exatamente. específicos e traçar realmente os tumores board para são discutir os a melhor radiologistas. estratégia para aquele paciente, até porque é aquele velho ditado. Muitas cabeças pensam melhor do que Com uma. Alguém vai ter certeza. uma ideia, uma estratégia diferente, e aí você alerta. Não, porque assim, algoritmos existem na medicina para tratar aqueles casos lineares, que seguem um padrão. Então, eles são feitos para isso, ajuda a uniformizar condutas. Mas, hoje em dia, a gente fala muito na individualização, porque cada um, apesar da doença ser ter o mesmo nome, mas o comportamento nele é totalmente verdade. individual. É. Você sabe o que eu falo muito nas minhas consultas? Eu tenho uma garrafinha de café preta bem fininha, que deve ser uns 300 ml, eu tenho outra de 1 litro branca, gigantesca, né? Eu falo assim, eu preciso descobrir qual garrafa você é. Tudo é garrafa. Tem a mesma função. Esse aqui cabe 1 litro, esse aqui cabe 300 ml, essa aqui é branca, essa aqui é preta. Apesar de sermos todos humanos, somos todos diferentes. Né? Uma amiga minha tomou um blend de café hoje e passou super mal. E eu tenho outra amiga que toma o mesmo blend de café 3 vezes ao dia e não sente nada. É verdade. Polimorfismo, É. né? A E individualidade genética, biológica. a célula, a biologia Você falou, de cada A gente tem paciente, saído de né? uma medicina, de um tratamento padrão, receitas de bolo, para tratamentos individualizados. É, isso é que é importante. Todo É. paciente deve ser Individualizado. E tratado. ficou muito automatizada essa história da receita de bolo, porque a gente fomos
ensinados assim. Eu também fui ensinada assim. Estamos ao vivo ali, olha. Tô sabendo agora. Uma live ao vivo agora, muito Eu bem. também fui ensinada assim. Depois eu fui percebendo que desenvolver esse raciocínio clínico exige um outro tipo de Mas eu dedicação e também várias compreendo cabeças. porque a medicina é assim. Porque, assim, a gente tem a Mudou nossa o padrão formação... das doenças. A gente tem nossa formação na faculdade e quando a gente sai cheio de incertezas, na verdade. Então, para diminuir a variabilidade de tratamentos, é importante Tem que ter um ter. algoritmo, tem que ter um norte. Tem. Sim. E aí, quando você vai se subespecializando, é que vai caindo a ficha. Você vai se que é situando. Os Ah, é. guidelines, totalmente o eles contrário. foram Aí você feitos vai para abrindo isso, leques. para padronizar Nortear. os tratamentos. Nortear. Exatamente. Uma é. padronização do tratamento ela é muito importante porque ela nos dá um norte. Por exemplo, existem muitos protocolos engessados na oncologia, mas chega um cenário metastático que vários protocolos podem ser utilizados Muitas na vezes o seu mesma paciente não se situação. enquadra em nenhuma condição Naquilo. daquela, né? Por É exemplo, verdade. O que é que eu O faço? paciente, a gente tem uma quimioterapia que é o 5-FU, a gente usa muito no cenário dos pacientes com câncer de colo retal. Porém, tem um paciente que ele tem uma deficiência de DPD. Os pacientes que têm deficiência de DPD, eles não conseguem usar esse medicamento. Se ele usar esse medicamento, ele pode vir até falecer. Nossa. Olha só que grave. Como é interessante É, isso, né? E verdade. pacientes com deficiência de DPD que não podem usar 5-FU, a gente usa outro tipo de tratamento. É Né? verdade. Então, assim, é muito comum a gente usar o 5-FU nos pacientes com câncer de colo retal. Porém, cada um tem sua peculiaridade. Vou Como a fazer gente- até um alerta. Uma analogia que não tem tão a ver, mas assim, é a mesma linha de raciocínio. Tem muito paciente que toma medicação controlada, tarja preta, e acha que vai tomar um suplementozinho que ele compra ali sem indicação, porque diz que acalma, É. e compra ali um triptofano 5-HTP e tem síndrome serotoninérgica. Sim. Tem noção? Sim. Mas eu não fiz nada, era só um suplemento que eu compro Ah, sem é. receita. É, tem que ter O muito. próprio esse sulfato cuidado. ferroso. O próprio, Você exatamente. vai lá se entupir de sulfato ferroso. É. A própria vitamina D, né? É. Então, que você pega Muito na farmácia cuidado. sem A receita. dipirona, Muito cuidado por com a sinal, automedicação, minha paracetamol, gente. não, Com eu faço certeza. também, porque eu trabalho É. muito com E as suplementação. pessoas Eu medico subestimam muito pouco. Muito a E as pessoas suplementação. subestimam a suplementação achando que é uma É. besteirinha. É. Várias vezes eu falo muito na rede social sobre suplementação, individualidade, procurar um profissional que tem entendimento, porque tem muita gente que passa assim, de qualquer jeito, e a gente tem pego algumas verdade. arbitrariedades. Com certeza. Né? Casal tentando engravidar, fazendo uma programação metabólica fetal, um casal que já tem dificuldade, vai no profissional que passa uma substância que diminui a absorção dos nutrientes. Sim, É, sim. tem que ter muito Complica. cuidado. Mas que Vanessa falou é muito Gente, importante. Deixa eu só complementar. Tá, sei que você eu quero. Não, eu tá só quero fazer um finalizar, né? resumo Programa. aí pra vocês. Eu quero que ele fale, eu tô assim, adorando. É, Vou cortar não, qualquer coisa vocês dividem aí em dois. Imagina anos atrás, quando você não tinha todos esses estudos, você tinha um tratamento que era o padrão. Aí poderia ser com 5-FU para todo mundo. E imagine o que é isso nesse cenário. Vamos supor que todos que estão nessa sala aqui têm o mesmo tipo de câncer, que é o adenocarcinoma coloretal. E todo mundo vai receber a mesma medicação. Só que cada um tem um metabolismo diferente. Sim. E cada um tem mutações diferentes. Então, hoje em dia, a gente é capaz de fazer a pesquisa genética e ver se o paciente tem carrasco selvagem ou mutado, se o paciente tem Perfeito. instabilidade microsatélite ou não. De Por quê? mutado, né? Porque aquela medicação não vai funcionar em você. Aí, às vezes, você diz, Exato. eita, ela morreu, ele morreu. Mas fez o mesmo tratamento, tem a mesma doença. E por quê? Porque a gente não sabia ainda. Então, por isso a importância que eu Os quero alertar assim, guidelines, né? para as pesquisas, né? Para a Exato. gente desenvolver cada vez mais pesquisas, num tempo em que a gente desacredita muito a ciência, porque, sei lá, alguém deturpou algum trabalho, porque alguém, né? É. Então, assim, Interesses a Também ciência, ela existem, existe né? e dá as respostas. Perfeito. Agora, a maneira com que você vai fazer esses trabalhos e como você vai interpretar esses dados ou como você vai fazer até a metodologia da sua pesquisa pode levar para diversos caminhos. Mas o fato é que não há como fazer hoje em dia medicina e principalmente em oncologia sem esse tipo de trabalho. Porque senão você vai estar colocando todo mundo no mesmo balão e muitas vezes você não vai responder essa medicação, eu só vou saber Não tem se eu como fizer o Mostrando teste. que falar de todas as oncologia e não espécies- falar de genética. Genética, É importante né? ressaltar De genética. que essa genética foi o próprio tumor que desenvolveu essas mutações, tá? Que não é uma genética adquirida, é uma genética somática que a gente chama, né? Essa genética, o próprio tumor, ele desenvolveu para desencadear o câncer. Né? BRAF mutado, eu tive uma paciente com 41 anos que ela abriu o quadro de câncer de colo retal metastática para fígado e peritônio. Nossa. E veio a falecer, obviamente, pela doença.
mas a gente descobriu que ela era BRAF mutado e, teoricamente, tem uma grande afinidade dessa mutação relacionada realmente com pacientes jovens. Né? Olha a genética como ajuda, tanto na prevenção como no tratamento. Gente, direcionar o tratamento, né? Rastreio, Isso é muito mais importante. determinar a terapêutica. Exato. O que me deixa mais emocionada de ver essa evolução toda da medicina é perceber que em todas as especialidades, em todas as áreas, tá todo mundo, todo profissional que trabalha de forma séria, comprometido, preocupado com o paciente, tá interessado nessa individualidade. Perceber que as pessoas são diferentes. Isso é muito importante. Né? Eu recebo pessoas com a mesma patologia e que vão passar por tratamentos até com a mesma linha de raciocínio, mas são tratamentos que vão ser diferentes. A forma de abordar aquele tratamento é diferente. A percepção do que você pode fazer para cada um. Né? Não dá para botar todo mundo junto. Isso é muito legal, é incrível. Eu me emociono de verdade toda vez que eu falo disso. Aí dá para fazer outro programa, chama a família, chama a Vanessa, vamos fazer mais programa. Ó, então pedi pra gente encerrar, que horror. Então vamos Foi deixar tão bom, nossos gente. recados Por finais, favor. né? Eu queria que vocês fizessem Resumo, consideração sobre o tema que a gente trouxe aqui, que é tão eu importante. gostaria, porque, assim, a gente falou de muitas coisas aqui que são interessantes, desde coisas mais simples, né? Que são alterações de estilo de vida, dieta, que são coisas que você pode fazer por você mesmo, e é o que lhe cabe, não há o que fazer mais. Depois, a parte do rastreamento ativo, então você conhecer os sinais e sintomas. Então, no tema de hoje, que é o câncer coloretal, pode ser um sangramento, pode ser um afilamento fecal, a sua mudança de padrão. Então, o que é importante? Todos nós podemos alterar nosso padrão evacuatório, a depender de uma dieta que a gente seguiu. Você viajou, comeu uma comida diferente, mas o importante que a gente está querendo dizer aqui é aquela mudança permanente. Você era um reloginho, de repente travou e travou por muito tempo. Então, não há o que justifique, você não está viajando, você está com a sua dieta habitual. Então, essa mudança repentina e persistente do padrão evacuatório, sem justificativa, isso é um alerta. Uma anemia, uma indisposição, fezes em fita, emagrecimento, né, sangramento, tudo isso são sintomas, mas podem ser sintomas até de doenças comuns, como doença hemorroidária, doença diverticular, que também sangra. Então, é importante você se ajudar e, diante desses sintomas, procurar um auxílio profissional. A partir daí, o profissional vai avaliar se você tem indicação de fazer o rastreio ou não. Nem tudo é indicação, né? Aí você vai ser submetido a uma colonoscopia, que seja uma retorcimodoscopia flexível. Pacientes idosos que não toleram preparo, a gente pode lançar a mão hoje em dia até de uma colonoscopia virtual, é possível. É outra seara de conversa, mas assim, a colonoscopia virtual é uma alternativa para pacientes que não toleram preparo, mas, em compensação, ela não pode ter intervenção. Né? A gente perde a oportunidade de fazer uma biópsia, de ressecar uma lesão. Como mas essa ela virtual? É por tomografia. Você faz um preparo intestinal, vai limpar o colo e vai entrar numa máquina de tomografia. E aí tem um software específico que vai fazer a reconstrução do colo. Ela não é tão fidedigna como a colonoscopia convencional, que você tem uma câmera olhando ali para a parede, né? Então, pode passar desapercebido lesões pequenas e lesões em topografias mais anguladas, mas para aquele paciente que é muito idoso, que está em investigação, não tem sintomas específicos, está só a dúvida, ele não tem condições de fazer o preparo, você pode lançar a mão da colonografia virtual. Depois dessa parte de rastreio, identificado a lesão, você tem condição de fazer o seu tratamento, se a lesão for precoce, pela própria colonoscopia. Você tem condição de tirar aquelas lesões que são pré-malignas, que são os pólipos adenomatosos. Nem todo pólipo é perigoso, tá? E detectando o tumor e não sendo passível de tratamento colonoscópico, a grande maioria, e essa é uma mensagem importante, a maioria das pessoas ficam curadas com os tratamentos convencionais. Então, não é para ninguém se desesperar. Estou com câncer coloretal. Estou morto? Não. Existe tratamento e a maioria cura. É muito importante a gente falar, que é também um recado, a doença, especificamente do colo retal, ela tem uma peculiaridade. Se você fizer a metastectomia, tá, da lesão, por exemplo, o paciente que tem uma doença no colo retal, mas tem digamos, 2 lesões ressecáveis em fígado, a gente consegue realmente curá-lo novamente. É uma condenação. Né? Então, ou seja, nem paciente metastático ele está condenado. Hoje em dia, a gente tem essa estratégia de fazer essa mastectomia, como também a evolução da parte farmacológica, das quimioterapia, da imunoterapia, as drogas-alvos, né, que são os anti-BRAF. Eles realmente... O carrasco selvagem, que a gente tem droga que vai inibir essa proliferação, né, dos pacientes que são carrasco selvagem.
Consequentemente, a gente tem uma gama realmente de oportunidades e Mil tratamentos possibilidades, né? Graças para a Deus. a gente curar muitas vezes o paciente, né? A gente fazer aquele paciente a se tornar curável. Então, assim, você que está vendo aí, não é o grande vilão. Graças a Deus, hoje em dia a medicina evoluiu muito, né? Outro tema que a gente está falando aqui no bastidor, a robótica no cenário do tratamento, né? Dos pacientes com câncer de cólon, como também tratamento quimioterápico, imunoterapia, tem muita coisa nova aí. Se trate, se cuide, faça sua colonoscopia e, acima de tudo, mude seu estilo de vida, tenha uma vida mais tranquila e se alimente melhor. Hoje em dia Acho nós que é operamos, nós Tome operamos água. pacientes Tome água. de uma maneira minimamente invasiva através da videolaparoscopia, da robótica. Quando é necessário operar, esse paciente não sai mais com aquela laparotomia, com incisão chifrubiana, que a gente diz, né? Enorme. Então, assim, tem uma recuperação mais precoce. Pelas técnicas minimamente invasivas, o paciente antigamente ficava 10 dias internado. Hoje em dia, ele fica 3, né? E Então, avançou a gente, muito, né? a gente não tem mais o hábito. Tem uns trabalhos em nutrição mostraram a gente que é deletério manter aquele paciente em jejum por tempo prolongado, tanto antes da cirurgia como depois da cirurgia. Tem Como protocolos, se fazia. protocolos de suplementação nutricional, tanto no pré-operatório como no Perfeito. pós-operatório. Isso é Então, assim, a muito medicina importante. avançou muito no sentido de fazer um tratamento oncologicamente agressivo, mas minimamente invasivo para o paciente, sem tantas mutilações, que o paciente consegue, com 3, 4 dias, estar na sua casa, estar se alimentando praticamente bem-estar, normal né? e iniciando aí o seu tratamento, às vezes, quimioterápico complementar, né, de uma maneira bem tranquila, várias opções de drogas orais, né? Então, assim, não é uma condenação, definitivamente não é uma condenação o tratamento do câncer coloretal, desde que ele seja diagnosticado numa fase passível de um tratamento curativo. Agora, também é importante, um assunto mais delicado, dizer até para aquele paciente que tem múltiplas metástases, que às vezes que é o estádio 4, que a gente não tem uma proposta curativa para ele, mas que existe tratamento também, Perfeito. um tratamento paliativo que vai aumentar a sobrevida desses pacientes. Eu tive um caso recente aí no hospital universitário, em que a família protegia muito a mãe, né, no caso, e pedia para a gente não contar todos os detalhes. E eu acho que isso eu sou bem sincero com meus pacientes, eu acho que mesmo esse paciente estádio 4 e que você tem um prognóstico pior, eu acho que você tem várias maneiras de abordar esse tema com o próprio paciente, com a família. Acho que ele talvez não precise saber, né, porque a gente tem muitas informações como especialista do prognóstico daquele caso. A gente está ali para se mostrar parceiro, para dizer que vai buscar a melhor ferramenta possível, porque existe um cenário que a gente também começa a falar de sobrevida, né? Então, é melhor viver 2 anos e meio com seus parentes do que viver 3 meses. Então, é assunto para outras coisas, a medicina paliativa, mas fato Pode que ser um tema, né? o câncer coloretal tem tratamento e a maioria dos cânceres, eles são curativos, tá? Tem tratamento curativo. Então, Muito bem. Incrível. Adorei, bom, gente. gente. Sejam muito bem-vindos. Adorei. Vamos fazer mais podcasts. Também adorei. Camilo, venha Legal, mais muito vezes. bom. Adorei. Muito bom. Super legal. Veja como aí. sempre. Obrigada, viu, Muito gente? Foi muito bom. incidente na sua prática, para a gente isso vir aí. falar aqui, Vamos lá. porque a informação salva. Né? Com A informação certeza. salva, motiva, né? Ajuda a gente a buscar ajuda, a enxergar a luz no fim do túnel, a pensar de uma forma mais positiva. E a positividade é muito importante no Sim, tratamento de sim. qualquer condição. Eu Né? tenho um Principalmente o paciente câncer, né? que ele teve diagnóstico de câncer de pâncreas. Ele vendeu tudo que ele tinha. E falou assim mesmo, eu vou vender tudo que eu tenho. certo ele, né? Vou vender tudo que eu tenho. Vou tratar, mas sabe de uma coisa? Eu vou viajar com a minha família, tudo. Gente, ele viveu mais de 3 anos e ficou pobre. Olha, Ele mais. Ele saiu da curva. aí foi excesso de positividade. Ele saiu da curva, né, respondeu super bem o tratamento. Oh, meu Deus. Ele respondeu super bem o tratamento, enfim, e ficou pobre. Ah, Então, meu Deus. Fica a lição. Ele permaneceu rico, que permaneceu vivo com saúde. É verdade. Bom demais, Gente, boa. obrigada, viu? Mais uma vez aqui com a gente. Espero que a gente obrigada, possa querida. compartilhar Vocês outros são demais. podcasts aí, Adoro outros estar aqui com assuntos. vocês. E é isso, gente. Que vocês Valeu, aproveitem valeu. aí também do outro lado. Querida, né? meu amor. E